Muito boa tarde a todos. Peço desculpa antes de mais deste atraso, mas realmente gerir o atraso e tanta gente para cima e para baixo é um bocadinho complicado. Mas vamos tentar aqui recuperar um bocadinho para o resto. Chegámos à Talk 3, que tem como missão, ou que pretende aqui também abrir a reflexão sobre se poderá a arte urbana ser instrumento de políticas públicas para o desenvolvimento dos territórios. É um tema que, na verdade, também nos apaixona, porque quem trabalha no espaço público e quem acredita que a arte urbana é uma ferramenta de transformação, também acredita que poderá ser uma forma de influenciar determinadas políticas territoriais. E para isso convidámos 3 pessoas, que o João depois já vai apresentar, e cabe-me a mim apresentar o João, que irá moderar esta conversa. O João é engenheiro, gestor, programador cultural, entre muitas outras coisas, e também, entre muitas outras coisas, foi das primeiras pessoas, na verdade, a apostar na arte urbana, nos seus projetos em Portugal. E, portanto, passo-lhe a palavra e ele encaminha o resto da conversa. Muito obrigado pela simpatia. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma viagem, agora mais confortados depois das iguarias do almoço. 2 notas iniciais. Em primeiro, agradecer à Lara e ao Ul e a toda a equipa o amável convite e agradecer também a todos os oradores terem aceito este desafio para esta conversa. Isto é também uma oportunidade para nós irmos conhecendo os vários territórios de Portugal e vimos todos aqui a uma geografia do interior para conversarmos. É sempre o melhor que podemos fazer numa tarde de sexta-feira. Portanto, o processo vai ser, nós vamos ouvir cada orador 10 minutos. Relativamente à apresentação de cada um, vamos começar pela Isabel. Eu não vou apresentar o currículo, o CV, porque isso está muito bem descrito na informação que foi entregue, e para nós, para ganharmos algum tempo, vamos avançar já para as apresentações. Só se calhar uma nota da Isabel, que eu conheço melhor, alguém que vem de uma área social, atravessou pela área da cultura e agora que tem outro tipo de responsabilidades mais políticas de intervir no território, e nomeadamente também através do assunto que nos traz aqui da arte urbana. Tens os teus 10 minutos e no final abrimos tempo para o debate. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, João. Eu começo naturalmente por agradecer o convite que nos foi dirigido, e particularmente à Lara, para estarmos aqui hoje, estarmos o município de Estarreja e o Festival Estalo. E de facto eu queria, não sei como é que isto avança, provavelmente assim, exato. Eu queria fazer uma breve história da origem e do percurso do nosso festival. E a Lara há pouco disse que o João foi dos pioneiros a apostar nestas áreas, e efetivamente foi. Conheço o João já há muitos anos, mesmo antes de estar nestas funções. Aliás, eu atualmente sou vereadora, mas quando surgiu esta oportunidade, eu ainda tinha outras funções, ainda que também de cariz já política, era chefe de gabinete, mas com vontade de fazer algo diferente em termos de intervenção no território, utilizando a arte para transformar o território. E foi numa conversa com o João que eu depois vim a conhecer a Lara, e de facto tivemos a oportunidade em 2015 poder fazer uma intervenção que na altura o objetivo não era fazer um festival, era mesmo começar a trabalhar a arte pública ancorada no aniversário, no 10º aniversário de elevação da cidade de Estarreja, a cidade. E, portanto, a ideia era ambiciosa, era 10 anos, 10 intervenções, 10 espaços. A verdade, e eu vou dizê-lo publicamente porque o meu presidente já o disse muitas vezes, é que eu fiz a proposta, fizemos um belo almoço, e a verdade é que não foi bem aceite, e portanto eu fiquei muito triste, mas passamos à frente, há que persistir e vamos embora, vamos tentar de outra maneira. E a verdade é que em 2015, no âmbito de uma feira de turismo da natureza e observação de aves, a Observaria,
que sempre tivemos como objetivo fazer a ligação entre a arte e o património cultural e o património natural. Surgiu aqui a oportunidade de fazermos uma primeira intervenção de arte urbana, e vou-vos dizer um bocadinho à revelia do Sr. Presidente, porque ele não estava na altura e, portanto, tivemos esta oportunidade de o fazer, mas ainda bem que assim foi, porque depois, sempre com a curadoria e o acompanhamento da Lara, tivemos um primeiro trabalho do Bordalo, segundo, que na altura ainda era quase desconhecido, e que fez um guarda-rios. Portanto, aqui tivemos uma intervenção enfim, ligada à sustentabilidade, às práticas sustentáveis de utilização de resíduos e por aí fora, transformando numa obra artística, e com uma espécie que é característica do nosso habitat, do Baixo Voga Lagunar e do nosso Biorria, que é um projeto de turismo de natureza também e de conservação da natureza. E, portanto, nesta feira nós fizemos inaugurámos esta primeira obra e depois, em 2016, surgiu a primeira edição do festival. Aqui, naturalmente, que tivemos o apoio, a colaboração no desenho total do festival da Lara e da Mistaker Maker. Foi uma parceria muito feliz e tem sido ao longo destes anos. 2016, 17 e 18 foram edições anuais do nosso festival, mas, entretanto, entendemos que era importante deixar respirar e criar momentos de ativação das obras e da arte pública que estava no nosso território, em termos de mediação de públicos, e, portanto, passámos o festival bienal. A partir de 2018, portanto, em 2020, passou a ser bienal, e depois 22, e este ano vamos ter a 6ª edição do festival, que vai decorrer de 14 a 22 de setembro deste ano. A inspiração para o festival e numa inspiração também da nossa curadora, nós temos a felicidade de ter no nosso território 50% dos prémios Nobel portugueses, o Egas Meniz, e, portanto, na entrada da Casa Museu Egas Meniz, da Quinta do Marinheiro, lê-se esta frase: as grandes escolas das artes plásticas são os museus, quiseram um em cada cidade, em cada vila e em cada aldeia para o povo, para que o povo se elevasse na comunhão espiritual do belo. E nós quisemos materializar esta ideia de Egas Meniz e transformar o nosso território num museu a céu aberto, colocando a arte a falar com a cidade, com as pessoas, com o património natural e cultural, através de murais, de instalações, residências artísticas, workshops, conversas com os artistas também para poder, de alguma forma, formar o nosso público, capacitando a nossa comunidade para esta área da cultura, visitas guiadas e depois sempre uma programação paralela com espetáculos de música, performance, teatro, dança, e com uma dimensão sempre muito presente, que é a vontade de envolver a comunidade e de criar o sentimento de pertença da nossa comunidade para com o festival, para que as pessoas se identifiquem, para que sintam orgulho naquilo que está a ser construído no seu território. E pronto, e os nossos objetivos, alinhados também com a estratégia da política cultural municipal, para além da valorização do património cultural e natural, também aliar a cultura à qualificação e reabilitação do ambiente urbano, porque isto também foi uma identificação que nós fizemos. Tínhamos espaços no centro da cidade degradados, e que precisávamos claramente de criar um ambiente urbano diferenciador e diferente e mais agradável. E isso foi também conseguido.
E depois, naturalmente, valorizar o território, os agentes culturais, fazer com que, efetivamente, houvesse aqui uma consolidação de uma narrativa positiva do nosso território e uma participação da comunidade. E isto só se faz também com esta ligação dos artistas àquilo que é a nossa identidade cultural. E este mural é do Milo, foi no festival de 2018, se não estou em erro, e que está aqui patente uma das nossas dimensões identitárias, que é a tecelagem que ele visitou. Aliás, essa é uma das marcas do festival e que foi naturalmente incutida pela curadoria, que é dar a conhecer o território aos nossos artistas, aos artistas que vão estar presentes, e fazer com que eles sintam, respirem o território e possam inspirar-se em tudo aquilo que está à sua volta, seja património natural, cultural, histórias de vida, enfim, tudo o que é fonte de inspiração. O impacto que o festival tem tido na comunidade e que continua a ter. Destaco aqui só alguns momentos, porque foram vários e são vários ao longo destes 5 anos, mas este workshop com a GUR e foi com a vontade de valorizar o património da tecelagem, que também está, enfim, em risco de extinção, e portanto nós fizemos este workshop com o objetivo de estimular a criatividade e a inovação e pegar numa arte ancestral e poder transformá-la e fomentar também a economia criativa e mostrar que, efetivamente, através da arte e das práticas criativas, podemos fazer a diferença e tornar o património também, dar-lhe valor. Outro momento impactante e que teve... Foi este workshop, Lata 65, que é um projeto também da Mistaker Maker e que, de facto, nós aqui materializámos o princípio da inclusão pela arte e colocámos idosos a saber, num workshop de stencil, a saber o que é isto da arte urbana e a poderem fazer um mural, e foram momentos que marcam e que marcaram estas pessoas e que marcam a comunidade. E de facto hoje conseguimos ter esta narrativa também da inclusão através da arte e da aprendizagem ao longo da vida, que é um dos princípios são os princípios do nosso laboratório de aprendizagem criativa, que é o Serviço Educativo Municipal e que aqui também teve grande impacto. Por fim, só dar-vos nota de que, e para quem conhece o território, estão aqui algumas pessoas que conhecem o território de Estarreja. Estarreja, historicamente, é marcada pela indústria química e com uma imagem negativa associada à indústria química. Desde há duas décadas a esta parte, temos vindo a inverter essa imagem negativa, apostando efetivamente no nosso património natural, com o projeto Biorria, voltando o concelho para a Ria e mostrando que a indústria química não é apenas aquilo que nós temos no nosso concelho, mas efetivamente o Estau também veio contribuir para esta mudança, para esta... no fundo, o sentimento de orgulho, ao contrário daquilo que as pessoas de fora possam dizer, hoje os estarrejenses dizem não, a indústria química já não é um problema, a indústria química está com a comunidade, associa-se às políticas públicas que nós fomos também delineando, e este é um excelente exemplo que a Bondalti, no festival de 2022, se associou e pintámos pela primeira vez em Portugal, julgo eu, se não foi a primeira, andará lá perto, um tanque de soda. Este foi um trabalho gigante ali da Lara também para encontrar o artista certo,
inspirado no nosso património natural, e hoje é motivo também de orgulho da própria Bondalti, que aliás já nos voltou a desafiar para este ano voltar a ter um papel ativo no festival. E isso para nós é de facto um dos objetivos que está a ser cumprido, é conseguirmos envolver a comunidade em tudo isto. O que fica, nós neste momento temos mais de 70 obras, de peças em espaço público, desde pinturas murais, instalações, mais de 20 workshops, 9 residências artísticas, 10 exposições, diversos espetáculos e performances de rua ao longo destes 5 anos, e este ano voltaremos a ter o festival. De reforçar também a capacitação dos agentes locais, criativos, educativos, sociais e económicos, estímulo da criatividade, orgulho e sentimento de pertença da comunidade e a consolidação de uma imagem positiva e diferenciadora do nosso território, associada àquilo que acabei de dizer, da imagem menos positiva associada à indústria química. E sente-se esta consolidação da imagem positiva, seja pelos residentes, pelas empresas e investidores, pelos turistas e pela comunidade internacional, porque através do nosso roteiro da arte urbana, criado com o festival, conseguimos atrair muitos visitantes estrangeiros. Eu tenho aqui um vídeo, não sei se já estou a estender-me no tempo. Sim, mas podes passar, sim. É 1 minuto e pouco. Só com alguns momentos do Festival de 2022. E assim termino também. Não está a passar a imagem aqui. Muito bem, e este ano há mais, portanto estão todos convidados de 14 a 22 de setembro para visitar Estarreja durante o nosso festival. Em breve anunciaremos o programa, mas rematava só dizendo que, e tentando responder à pergunta que nos é colocada no tema do painel, de facto, a arte e a arte urbana e a arte em espaço público pode claramente ser influenciadora de estruturação de políticas públicas que levam à transformação positiva dos territórios. Muito obrigada. Muito obrigado, Isabel. Bem, vamos passar para o Hugo da Nóbrega. O Hugo é responsável e coordena o projeto do Departamento de Património Cultural da Câmara de Lisboa. É uma pessoa com uma experiência muito transversal, que vai desde o teatro, do cinema, da música e também gastronomia, isso é curioso. É uma pessoa também com uma experiência vária, trabalhou dentro do teatro, etc., mas depois podem ver com outro detalhe o seu currículo e vem-nos falar um bocadinho da sua experiência, sobretudo no Festival Muro, creio eu. Obrigado. Obrigado à Lara, obrigado ao Hugo pelo convite e pela resistência também. Acho que é importante esse momento. E parabéns à Câmara também
por promover esta atividade de forma tão consolidada ao longo dos anos. Eu venho sobretudo falar aqui da estratégia. A estratégia não é o festival é parte da estratégia, e isso é importante para nós em termos de arte urbana na cidade de Lisboa. E, portanto, essa estratégia começa muito antes de se desenhar o festival e muito antes de nós começarmos a apresentar. Eu vou apresentar na mesma números em relação ao muro. Portanto, esta estratégia vem de um primeiro, e isto pode ser um bocado, pode parecer mal nesta área, mas vem daqui, ou seja, a GAU é criada exatamente numa lógica de limpeza da cidade. E é importante perceber o que é que se estava a fazer. Nós, de alguma forma, estávamos, nesse momento, a apagar a existência de um conjunto de artistas que estavam a atuar na cidade de Lisboa. E aqui perceber como é que nós conseguíamos desviar esta atenção ou esta capacidade que a cidade tinha, gerando projeto e gerando iniciativa de voltar ou de valorizar aquilo que era um universo artístico que estava a ganhar bastante impacto na cidade. E, portanto, há aqui esta questão de falar do aspecto que é, de facto, uma política pública. Nós, para todos os efeitos, não podemos trabalhar sem ser dentro de um quadro legal daquilo que a lei nos permite fazer e, portanto, de que forma é que nós podemos dar este espaço. E, portanto, aqui é, de facto, como é que se cria essa valorização, essa descentralização, esse processo de cultura, esse processo de espaço público e depois um processo de comunidade, porque está tudo ligado de alguma forma. De alguma forma, porque, na verdade, estamos sempre nesta área a trabalhar em espaço público e estamos sempre no meio da rua, no meio das pessoas, e há sempre um aspecto de trabalho comunitário, não só com residentes, mas com empresas, com entidades, mesmo dentro da Câmara, com serviços municipais. Isso é a nossa conversa há 16 anos nesta parte. Portanto, a Galeria de Arte Urbana é criada, de facto, com esta missão. Nós estamos dentro do Departamento de Património Cultural e, portanto, há aqui uma lógica de respeito pelos valores patrimoniais e paisagísticos da cidade. Como é que nós conseguimos trabalhar e promover este tipo de intervenções? E, portanto, aqui falamos mesmo, e aqui pode parecer estranho, mas falamos na mesma de grafite, embora na sua nomenclatura há quem considere a questão de grafite naquilo que é o ato ilegal e, portanto, a partir do momento em que é legal deixa de ser grafite e, portanto, passa para um processo de street art ou de arte urbana. E, portanto, desde 2008 a hoje, são 16 anos de trabalho nesta afirmação artística e hoje achamos que, passados 16 anos, temos de facto um trabalho promovido em que, provavelmente, e não tendo a Câmara de Lisboa um programa de arte pública, a arte urbana é uma das grandes portas de arte pública no espaço, ou arte no espaço público, que nós, de alguma forma, conseguimos ganhar na cidade de Lisboa. Portanto, só para perceber, as letras pequeninas, isto é mais, depois quem quiser, posso passar à apresentação, é só para ter aqui de que forma é que a Galeria de Arte trabalha e como é que se foi afirmando, não é? Portanto, há um primeiro passo da Galeria de Arte Urbana, que foi, de facto, os primeiros 4, 5 anos, em que foi necessário mobilizar aqui um conjunto de atores para nós podermos trabalhar na cidade e com a cidade e com os artistas. É um período de grande preconceito, seja dos artistas, seja dos residentes, seja das entidades. E, portanto, foi muito importante mobilizar estas pessoas todas e estas entidades em torno deste processo. 2013, 2015 há aqui uma expansão e há um primado de uma dimensão artística e também comercial, e comercial não quer dizer que haja um processo que é vendável, porque uma das coisas que é muito importante para nós é que nenhuma marca está presente na parede e, portanto, não há uma venda de paredes, de alguma forma, na cidade de Lisboa. E depois foi muito importante aqui, de facto, começar o festival e aqui, passados 8 anos de trabalho em alargar horizontes e, sobretudo, perceber que há um impacto social que nós já tínhamos estado numa série de territórios e que era importante levar de uma forma mais consciente e mais consolidada para outro tipo de territórios. Há aqui um processo de descentralização que era importante, que é, de alguma forma, o reconhecimento de que esta territorialização deste processo artístico
criava um impacto social muito grande. Portanto, se nós já tínhamos testes feitos ou já tínhamos algumas ferramentas que nos permitiam aferir isto e já tínhamos alguns estudos para isto, foi muito importante criar aqui depois uma resposta da própria cidade para determinados territórios e ter aqui um conceito para o festival, e foi aí que surge o Festival Muro. E depois em 2020, até pela questão da pandemia também que nos levou aqui um bocado a diversificar modelos de intervenção artística em espaço público, e que era muito importante. Portanto, ir para processos de tridimensionalidade, processos de land art, processos de escultóricos até, embora pareça estranho, porque nós temos aqui uma espinha dorsal para nós que é muito importante, que é a efemeridade, e depois isto levanta outra questão, que é como é que nós, em processos escultóricos e tridimensionais, conseguimos manter uma lógica de efemeridade, mas temos tentado e temos testado, e ainda há muito para fazer. Estes são, de alguma forma, aqui os princípios que nós temos dentro de trabalho para a Galeria de Arte Urbana, e, de facto, a questão de enquadramento legal e institucional, nós trabalhamos dentro da Câmara Municipal e, portanto, essa legalidade e institucionalidade é importante. A questão da efemeridade é uma espinha dorsal, não faz sentido estarmos no mesmo universo da arte pública e estarmos a manter processos artísticos na rua. Portanto, ele durará o tempo que tiver de durar, não é um problema para nós despedirmos-nos das intervenções que fazemos. Pelo contrário, é demonstrativo daquilo que é a vitalidade da promoção de arte urbana e dos artistas. Isto também permite a rotatividade de obras, permite diversidade de artistas, permite que nós temos também, no processo de contratação e no processo laboral, termos mais artistas presentes na cidade, e isso é importante. A questão da isenção é também importante, embora em muitos processos nós sejamos curadores, mas não há objetivamente um aspecto em que nós decidimos de que forma é que vamos, em que nós é que decidimos todos os artistas. Muitas vezes somos só convocados para apoiar uma determinada intervenção, e nós tentamos fazê-lo de forma o mais simples possível. Peço desculpa. Vou tentar falar mais devagar e peço desculpa a quem estava a ouvir em inglês. Ok. Depois a questão da integração urbanística e a valorização da paisagem, isto é importante para nós. A distribuição geográfica, como é que nós olhamos para a cidade toda e tentamos que a distribuição nos leve para sítios inusitados da cidade. De alguma forma, a ideia também é de convidarmos as pessoas a andarem pela cidade e não deslocarem somente a um sítio, e daí depois eu já vos explico em relação ao festival de que forma é que nós também pensamos nisto, e vocês vão perceber no mapa. A participação da população naquilo que são muitas vezes instrumentos, seja de participação na escolha curatorial, seja na discussão de temas, seja somente a pintar ou a fazer percursos ou visitas guiadas. Já tivemos processos em que, por exemplo, em que demos formação em determinado território para eles depois continuarem as visitas guiadas, e são associações locais que o fazem. A equidade de oportunidades, e aqui a questão paritária, estava a dizer a Lara, o ano passado falhamos redondamente na questão paritária. No festival praticamente não tivemos mulheres, foram residuais, estamos a falar de 10%, o que é muito curto. Este ano já tentamos equilibrar a balança e tivemos uma colaboração com a Embaixada do México num festival que é o Juntas Hacemos Más, e tivemos 32 artistas mulheres a pintarem na rua, e foi muito importante. Era alguma coisa que é muito importante para nós, mantermos não só as questões de género e outras, portanto, ter aqui uma capacidade e até a liberdade criativa. E a questão da retribuição. A retribuição é muito importante, porque a determinada altura, em muitos sítios, gerou-se a ideia de que um writer de grafite ou um artista de arte urbana, basicamente, se lhe dermos a parede e os materiais, é suficiente, e não é. Há aqui uma importância muito grande naquilo que é a retribuição, o valor laboral de uma pessoa que está a trabalhar, e que é muito importante para nós, e que nós não deixamos passar isso em branco.
Depois aqui, de alguma forma, as competências da GAU, em que nós desenvolvemos projetos de uma ponta à outra, em que nós fazemos somente, somos contactados por uma série de entidades externas ou internas da própria Câmara, e, portanto, temos aqui um projeto curatorial, ou só apoiamos a intervenção, ou quando somente acompanhamos e divulgamos. Portanto, há uma panóplia de possibilidades em Lisboa que nós podemos apoiar e que nós podemos fazer. O nosso papel, e esse é o papel mais importante da Galeria de Arte Urbana, é mediar o espaço público. Nem é a parte curatorial, é a mediação do espaço público. Como é que nós conseguimos promover a intervenção, promover a possibilidade, promover a capacidade de que os projetos se desenvolvam em espaço público. Isso é muito importante e aí temos esse olhar para a atividade, de alguma forma. E isto é aquilo que nós temos como áreas de atividade ao longo do ano. Portanto, desde os projetos da arte urbana, temos o festival que é bienal. Para nós a questão do festival ser 2 em 2 anos é muito importante porque nos permite preparar bem o território para onde vamos e ter até uma leitura de continuidade daquilo que podem ser processos no próprio território, aí sim em políticas públicas. Dar-vos um exemplo, por exemplo, em 2017 nós construímos o festival em Marvila. A primeira, nós praticamente no gabinete estamos em quase todos os grupos comunitários territoriais para onde vamos trabalhar. Quando nos aproximamos, a primeira coisa que nos disseram foi da necessidade de requalificação do apiadeiro, que não é das nossas competências, o apiadeiro de comboio, e só o concretizamos 3 anos depois com um artista que vivia lá e que começou a pintar comboios, pintou uma primeira parede connosco ao lado do Cobra, e depois começou a fazer um conjunto de intervenções. Neste momento já fez 2 estações de comboio em Lisboa e é bastante interessante ver esse lado. Depois a questão do serviço educativo e comunitário, que nós temos mesmo um serviço educativo e comunitário que desenvolve um conjunto de projetos. Eu já vos vou mostrar um deles, que é o Incursões pela Arte, para primeiro ciclo, para a escola básica e primeiro ciclo. Espaços de pintura livre, nós neste momento estamos a desenvolver, isto é o projeto deste ano, que nós estamos a tentar fechar, que é de facto criar uma rede de espaços. Nós temos 5 espaços em que é possível pintar em Lisboa, qualquer pessoa pode ir, não há mediação, não há necessidade de pedir autorização, estão pré-autorizados, mas queremos aumentar isto para 25 a 30 espaços entre este ano e o próximo ano, e estamos a mapear. Portanto, depois há todo um trabalho de back-office muito importante, de criação de rede e mapeamento da cidade toda, e portanto alargar aqui esse âmbito de intervenção, criando não um espaço, mas termos 30 espaços que possam responder a esta comunidade toda. Depois aquilo que nós desenvolvemos até por causa da pandemia, de campos desportivos, em que de repente achamos que era interessante, e os campos intersticiais estão dentro da mesma área de processos ou de pintura de campos desportivos, e portanto regenerar campos e voltar a mapear estes espaços todos, muitos deles até estavam meio esquecidos na cidade, e promover esta intervenção de espaço público, no fundo processos de acupuntura urbana, e a mesma coisa nos espaços intersticiais, que são processos de pedonalização da cidade, em que estamos a trabalhar com o urbanismo, em que este é um caso exemplar, o que está ali na fotografia, em que havia muito estacionamento ilegal nesta zona e, portanto, as passadeiras tinham o peão estava disponível para o carro em muito tempo, e aqui era necessário encurtar as passadeiras e, portanto, estes processos este foi um processo interessante de pedonalização de uma área que de outra forma seria um processo de urbanístico. O programa de arte pública dentro do ramo, temos trabalhado sobretudo com underdogs como plataforma para este programa de arte pública, como eles lhe chamam. Não é bem de arte pública, isto já vos expliquei a questão da efemeridade, mas que para nós é importante termos um programa brevemente em que outras entidades possam concorrer para a cidade, e portanto é uma open call para curadores, para empresas que possam programar dentro da cidade connosco determinados programas, e depois a área de comunicação, onde temos revistas, catálogos, o Google Arts Project, etc, etc, e portanto esta é a nossa área de atividade. O Festival Muro tem 5 edições, 2016-2023, é de facto aqui, é importante sempre salientar isto, é uma estratégia de cultura, é uma estratégia de política pública, e que o Festival Público
é um momento que reflete e materializa aquilo que é a política da Câmara Municipal de Lisboa, é territorial, porque vai para um território muito específico da cidade, é transversal, inclusive e partilhado, portanto, é a forma como nós nos mostramos também à cidade e mostramos os artistas, e a forma como nós criamos núcleos, renovamos e afirmamos um determinado espaço e vamos passando para outros dados. Estes são os dados com que nós já trabalhamos. Há uma diferença grande para nós que foi importante, 2016 para 2017, não sei se percebem, mas nós, na primeira edição, fizemos 60 obras de arte urbana, foi demasiado para um determinado território. A partir daí, passamos a estar entre as 20, 30 obras e nunca mais do que isto. E aí também, tendo uma leitura do próprio território, em que, por exemplo, 21, 23, começamos a alargar o território de intervenção e, portanto, não focar num só bairro. Isto são os dados e podem ver a distribuição territorial na cidade de Lisboa, portanto, o rio passa aqui na parte de baixo, e são os dados totais do Festival Muro. Estou quase a terminar, e falar do Incursões pela Arte, que para nós é muito importante do serviço educativo. Esta é uma estratégia que nós desenvolvemos com o Departamento de Educação e que nós, entre 2015 e 2023, fizemos 7 edições. Isto é dirigido às escolas. Como intervir no espaço das escolas, como desenvolver um projeto artístico, e aqui, de facto, é a mesma coisa. Reflete e discute, é territorial, com que metodologia, e aqui nós levamos as pessoas, os miúdos todos, a irem ver as galerias que já estão feitas, seja dos atos mais monumentais que têm muito mais visibilidade, seja do grafite mais pequeno ou caixas de eletricidade que nós pintamos pela cidade, depois fazer de facto uma oficina em sala de aula e depois criar numa fase final o processo na escola e pintar a própria escola com um processo de arte urbana. E portanto aqui novamente renovação, afirmação e apropriação da própria escola, e isto é um processo que para nós é muito importante. Estes são os dados, de alguma forma, que já em 7 edições nós já fizemos. Saliento ali as 82 sessões em sala de aula, que são muito importantes para nós de promover a arte urbana e o nosso trabalho, porque nós vamos a estas escolas dizer o que fazer, como fazer, que disponibilidade é que temos e como é que podem desenvolver um processo de intervenção. Hoje estamos a fazer masterclasses em escolas técnicas, e esse até associado ao hip-hop, os 50 anos do hip-hop deste ano também, deste ano, e portanto estamos aqui a trabalhar. Aqui, não sei se vocês percebem, mas por exemplo este projeto, e só terminar com esta história que eu acho que é importante, esta era uma escola TAPE, é uma escola de um território educativo de intervenção prioritária. A comunidade é uma comunidade cigana que estava muito desligada da escola e dos professores. Eles, neste caso, não está ali a aparecer porque é no outro mural que fizeram, eles pintaram a bandeira da comunidade Roma neste mural, e para eles foi um orgulho enorme, e ainda hoje tiram lá fotografias com essa bandeira, e de repente tem aqui de facto estes processos de apropriação, que é de facto aquilo que nós queremos mais criar com estes projetos. Obrigado. Ok, muito obrigado, Hugo. Depois de viajarmos por Estarreja, Lisboa, vamos agora para Cáceres, vamos ouvir a Maria Esther Moran. A Maria é responsável do Departamento de Desenvolvimento Sustentável, Turismo, de Igualdade e Políticas Sociais e de Cultura e Desporto, onde se insere o projeto que nos vem falar hoje, que é o Muro Crítico. Boa tarde. Ahora sí. Boa tarde. Antes de mais nada, eu quero dizer que não falo bem português. eu vou tentar. E dizer também que para mim é um prazer participar nesta mesa de arte urbana e conhecer também as experiências de Portugal. Obrigada pela invitação. Dizer também que está aqui presente o curador do projeto. Ele é um grande artista,
é a chave do sucesso do nosso programa Muro Crítico. Jonathan Carranza, socio. Gracias por estar aquí, Jonathan. Ben, Muro Crítico é festival que ten 9 años de vida en nosa provincia para levar a arte urbana a cada cantiño da provincia de Cáceres, sempre a por valor as nosas aldeas e vilas grazas a arte, a cuidar cada detalle para que Muro Crítico sea unha experiencia positiva para os artistas e a populación local. Até o momento foran 77 as aldeias nas que o Muro Crítico expós e até 155 murais. Mais de 50 artistas da nosa región e de diferentes locais de España e outros países. Muro Crítico é diversidade, qualidade, reflexão, mensagem, delicadeza e moito arte. Durante o percurso feito durante os 9 anos, feito con a mesma ilusión desde os inicios para continuar a traballar todos os valores do noso festival. Muro Crítico é un proxecto destinado a impulsionar o diálogo entre arte, a sensibilización e o entorno rural. Por iso, un proxecto de cualidade no cual cada mural é unha obra de arte singular e única inspirada na identidade rural e no desejo de unha sociedade mellor. Alén disso, a sensibilización, ya que por medio dos murais gostábamos de gerir un espacio para refletir e dialogar os problemas da nosa sociedade, os 17 objetivos de desenvolvemento sustentável, os dereitos humanos e a reivindicación da identidade do mundo rural son algunhas das fontes de inspiración dos nosos artistas para realizarem os seus muros críticos. E qual é o fin? El desenvolvimento integralmente en zonas rurais, mediante varias actividades en cada municipio, nas quais tamén facemos partícipes a populación. 3 murais de arte urbana realizados por artistas de reconhecido percurso profesional, oficina mural colectivo para que os veciños posan usufruir da experiencia artística, só utilizar as mesmas técnicas que os nosos artistas e de forma colectiva. Exposición ao ar libre con fotografías de murais realizados en edicións anteriores para dar a coñecer a importancia e dimensão do proxecto. Visita guiada pelos murais explicados de forma didáctica, esta corrente artística para separaren en cada unha das obras recén terminadas a explicar o proceso creativo, o conceito que ten desenvolvido cada artista e a corrente artística a que pertence. Ou seja, en resumo, esa programación que durante unha semana se ten en cada unha das aldeias e que na actualidade é repetida até nun total de 7 municipios ao ano. Un total de 2 meses de programación con un cartaz de 21 artistas. Por tanto, poderíamos dizer que o Muro Crítico é un festival de festivais. O programa nasceu no 2016, dentro do outro programa do Aura Cultura da Diputación de Cáceres chamado Cultura Crítica, que levaba aos municípios diferentes ofertas culturais, teatro, poesía, danza, música, todas inspiradas nunha olhada crítica e constructiva a nosa sociedade.
Os murais das primeiras edições inspiram-se nos problemas da sociedade para desenvolver espírito crítico e assim educar e dar visibilidade para abrir diálogo que traga mudanças para além de uma sociedade melhor. Foi só desde a sua quinta edição, quando foram propostas novas linhas de pensamento baseadas na identidade física, arquitetura, paisagem, flora, fauna das aldeias, com uma visão mais antropológica, basada nos costumes, tradição e na história das suas gentes. É importante comentar que damos liberdade aos artistas para que, desde essas duas linhas de pensamento, possam trabalhar sem imposições, para que cada mural seja uma obra de arte única e que eles saibam ser criadores e gerar a nossa cultura. Como tem ajudado isto aos nossos municípios? A falar em valores subjetivos, é importante reforçar que durante o festival dinamizamos a vida das aldeias e a população sai à rua para descobrir uma atividade nova para eles e ter a oportunidade de falar com os artistas para lhes inspirarem. Além disso, os murais ficam nas aldeias e tornam-se símbolo para a aldeia e o próprio povo quem serve de apresentador para explicar aos turistas o que ali fica representado. Até gostamos de pensar que as crianças que lá moram crescem com uma arte que valorizam e que é para eles também símbolo. Por outro lado, os valores subjetivos são claramente urbanísticos. Cada mural implica uma renovação e revitalização da aldeia e é por isso que tentamos escolher o melhor muro para que isto tenha grande impacto em embelezar a aldeia e que isto seja uma motivação diária para os seus vizinhos. Por último, não é menos importante falar do valor econômico, já que a nível turístico o festival gera nas aldeias novo conteúdo para os seus visitantes e assim cada vez ter mais pessoas interessadas em visitar populações rurais. Claro exemplo disso são algumas aldeias da Beira ou Llerte, ou até outros como Salurino, Piornal, onde as suas próprias câmaras municipais continuaram a potenciar a arte urbana para ter museu ao ar livre. Podemos dizer com orgulho que o Festival Muro Crítico dispõe de grande número de artistas, sendo dos maiores neste sentido na Espanha. Isto faz com que uma terceira parte dos artistas são sempre da nossa região e assim podemos consolidar e formalizar o seu trabalho como uma verdadeira profissão. Por outro lado, e isto pode interessar, já que estamos hoje aqui na Covilhã, temos a sorte de ter sempre artistas portugueses e assim demonstrar que nós não vivemos de costas viradas aos nossos irmãos. Sem elas, este festival não seria igual. E por último, igualmente apostamos por manter os nossos laços com a América Latina e os seus artistas também são sempre convidados e ficam presentes à nossa programação. Muito obrigada pela atenção e espero que se me haya entendido. Sim? Obrigada. Obrigado, Maria. Bem, agora devolvemos a palavra à audiência e passamos aqui à parte da conversa. E, portanto, eu perguntava se alguém tem alguma pergunta. Vamos começar, se calhar, desta forma. Eu faço uma primeira pergunta a cada orador
e depois quem quiser continua. Vou começar aqui pela Isabel. Tendo a arte urbana passado a ser considerada uma categoria integradora nos territórios, que enquadra, de alguma forma, a arte como temporária à arte pública, que impactos paisagísticos, sociais e económicos pode ter na cidade? Para além do papel de branding, que em alguns casos, como Estarreja e Covilhã teve, na própria estratégia da cidade. Bom, o impacto é óbvio e notório, não é? Eu acho que, efetivamente, para além daquilo que é visível, que, no fundo, o festival tem transformado o nosso território, e não é só a cidade, entretanto já expandimos para territórios mais rurais, não é só o centro urbano, e que efetivamente temos um museu a céu aberto. Depois há processos criativos que não só ao longo do festival, mas também ao longo do ano, de intervenção artística, de formação através do nosso laboratório de aprendizagem criativa, que é possível claramente ter um impacto social, educativo e económico. Aliás, o próprio festival gera valor não só durante o período do festival, mas ao longo de todo o ano, porque permite ou atrai mais visitantes que, quando vêm visitar, estão a consumir no território, estão no fundo, aporta valor para a nossa comunidade, gera valor. Isto diretamente dos visitantes. Depois dizer aqui também que há determinadas temáticas, e é curioso que nós... foi o Hugo que falou na escola TAPE, não é? que fizeram uma intervenção. No nosso caso, não foi fácil entrar no território da escola. Era sempre difícil conseguirmos entrar e trabalhar com os professores, com os alunos, particularmente porque o nosso festival é em setembro, e estamos a falar do início do ano letivo e, portanto, é difícil entrar nesta altura. Daí também, e esta também é uma das razões de termos passado o festival para a Bienal, porque permite-nos, durante o ano em que não há festival, efetivamente podermos trabalhar com as escolas. E há aqui duas dimensões e dois projetos muito interessantes que nós conseguimos trabalhar com as escolas. Um ligado à sustentabilidade ambiental, e que foi feito o ano passado, já 2022, exatamente, já 2022, que é um projeto que é Muros com Arte, e que conseguimos fazer com que a própria escola trabalhasse esta temática da sustentabilidade ambiental, ligando àquilo também que é o nosso património ambiental, e a partir daí houve uma intervenção e uma pintura mural dentro da própria escola, e que veio contribuir para este incremento e a valorização do trabalho que tem vindo a ser feito em termos de estratégia política na parte da escola. Outra dimensão interessante foi precisamente um projeto que terminou agora. Aliás, vamos simbolicamente inaugurar para a semana, que é o projeto intitulado Falar para a Parede, com uma investigadora da Universidade de Aveiro, a Ana, e, no fundo, é um projeto de educação para a saúde. Ou seja, trabalhar uma temática que é mais sensível, que é falar sobre o cancro e a prevenção do cancro através da arte. E trabalhámos isto precisamente numa escola TAPE, com alunos maioritariamente provenientes de meios socioeconómicos mais desfavorecidos, e com também alunos migrantes, que também é uma realidade que nos preocupa e que eu acredito convictamente que é possível também fazer a diferença com estas comunidades, a inclusão destas comunidades nas vivências da nossa comunidade através da arte pública. Portanto, eu acho que o impacto é enorme, quer dizer, há vários exemplos que nos permitem garantir e ter esta visão de que, através da arte urbana e da arte genericamente,
estamos a trabalhar diversas dimensões, desde a dimensão de sustentabilidade ambiental, económica, social, educativa, e conseguimos chegar a todos. Ok. Alguém tem uma pergunta para a Isabel? Então, se calhar eu passo para o Hugo. Há bocado falavas, quando estavas a falar no trabalho mais até estratégico, dentro desta área da arte urbana, em alguns projetos que acompanhei ou mediei, há sempre algo que para mim é um grande desafio, que é a segurança do risco, não é? A questão de intervirmos num lugar onde eu passo todos os dias e vai passar a ter uma outra paisagem ao meu olhar. Esse processo de mediação, de intervir numa empena, num espaço, da escolha de um artista, primeiro gostava que tu nos falasses da importância ou não de ter uma curadoria. Segundo, qual é que é o conteúdo a trabalhar? Esses processos de escolha, se é de um tema, se é de um mapeamento que se faz ou de uma intervenção num lugar em que esse tema até pode surgir pelos moradores ou por uma história ou porque deduzimos e através até às vezes de uma avaliação mais integradora quando falamos se calhar com outros departamentos que intervêm no território, a área urbana, a área social, onde até muitas vezes essa necessidade de intervir com a arte urbana para qualificar um determinado território, surge até de várias vozes que intervêm no território, quer seja da área da cultura, ou da área social, ou da área urbana. Às vezes se reflete sempre nesta questão, e se aquilo artisticamente vai falhar? Como é que nós conseguimos minimizar, enquanto num percurso de um artista de teatro, que tens bastante esta também experiência, teatro ou de dança, o erro faz parte. O problema é que nós estamos a trabalhar numa imagem que vai lá ficar. Portanto, esta questão, como é que nós podemos falhar, podemos ter obras más esteticamente, porque também é legítimo um artista a obra não resultar. Como é que vocês controlam isso, ou como é que conseguem minimizar, ou como é que é esse processo criativo? A mim é sempre um... Bem, primeiro é preciso ter tempo. Este é o aspecto essencial. E começa por aqui. E depois, já não lembro quem é que... O Edwin Land tinha uma frase que eu acho que é bastante boa, que diz que um aspecto essencial na criatividade é não ter medo de falhar. E, portanto, isto é importante quando nós estamos a trabalhar em processos artísticos. Na arte urbana, ainda por cima, temos aqui um joker, não é? Que é a capacidade da reversibilidade é total. Portanto, nós não estamos a criar um processo codificado e monumentalizado, nós estamos a criar um processo artístico no espaço público que é efêmero. E, portanto, essa reversibilidade é total. Nós já tivemos processos e que vivemos e que trabalhamos isto, em que as pessoas se identificam muito com uma determinada obra e que não se identificam nada com outra obra. Há sítios, há festivais que nós já geramos em que a obra que as pessoas mais gostavam naquele determinado território era uma obra que eu não gostava especialmente muito dela. Para nós é importante criar uma diversidade naquilo que é a cultura visual no território e, portanto, não trabalharmos só uma dimensão. É tão importante ter um processo mais realista como é muito importante ter um processo surrealista e abstrato no território. Essa é uma mais-valia quando nós trabalhamos, se calhar aqui num processo mais alargado. Depois, em termos de curadoria, é importante criar uma narrativa, porque essa narrativa também se vai justificar. Se é do próprio território, se é das conversas que nós temos, se vem... isso permite-nos depois justificar o que estamos ali a fazer e criar essa apropriação. Há processos que são muito mais direcionados. Nós tivemos há 2 anos um processo que para nós foi muito interessante e que é outra lógica, em que nós fomos trabalhar para o bairro 2 de Maio. O bairro 2 de Maio era muito conhecido porque foi um bairro que foi ocupado a seguir ao 25 de Abril e, portanto, tem uma lógica de afirmação quase sociocomunitária muito grande e, portanto, era impossível nós passarmos ao lado dessa afirmação sociocomunitária, portanto, tínhamos sempre de perceber o que é que podíamos fazer. E aqui
chamamos o Museu de Lisboa, em que o Museu de Lisboa fez uma leitura do próprio território, fizemos, penso que 30 assembleias comunitárias, fomos bater à porta, isto com a empresa que faz a gestão do património municipal, e o museu escolheu 12 quadros, desses 12 quadros a própria comunidade escolheu 12 e essas 12 foram interpretadas por dois artistas que refizeram esses quadros a partir das histórias do próprio bairro. E, portanto, há aqui uma dimensão ainda mais próxima, mas nem sempre isto deve ser feito assim, ou seja, há aqui uma questão que é, de facto, nós temos que ter tempo para ir para o território, perceber, falar e muitas vezes justificar as escolhas que fazemos. E se elas tiverem de cair, têm de cair, não há problema nenhum, porque a cidade é um todo gigante, não há propriamente uma necessidade de nós termos que impor, não pode haver uma imposição de uma determinada obra. Nós, em 2017, quando implantamos Marvila, íamos para um determinado bairro, que era o bairro da Quinta, eram os Nameques, nas Salgadas, os Alfinetes, exatamente. Vamos para o bairro dos Alfinetes, tínhamos 8 empenas que eram perfeitinhas, eram empenas cegas, brancas, espetaculares para fazermos a entrada do bairro. Há um abaixo-assinado da Associação de Moradores, e se nós não queriam que fôssemos pintar, e não pintamos, fomos para o outro bairro do outro lado. E quando chegamos a esse bairro, eles ficaram todos contentes e diziam, ainda bem que se lembraram de nós e vamos lá trabalhar e não sei o quê. Portanto, é sobretudo muito importante ter tempo, conseguir fazer leitura, conseguir ir para o território e o trabalho tem que ser continuado. Se nós interrompermos aqui constantemente, temos que saber ouvir, perceber como estar, e isto é, sei lá, quase todos os festivais nós vamos, provavelmente, quando vamos para territórios, sobretudo habitacionais, nós vamos medir paredes para aí 10 vezes, mesmo que nós tenhamos sempre a parede medida da primeira vez. Mas isto permite-nos estar na rua e somos sempre abordados na rua. E quando somos abordados na rua, nós começamos a ter uma conversa. E a partir do momento em que temos uma conversa, nós percebemos quais é que são as lideranças, nós percebemos como é que podemos gerar aqui um processo mais apropriativo, se é através da temática, e, portanto, nós construímos tudo de raiz. E, portanto, sempre que nos aproximamos de um determinado local, vamos construindo pela raiz. E aqui vai desde territórios mais habitacionais, em que há uma importância de falar com as pessoas, a territórios, se calhar, que não têm habitação nenhuma, mas que, por exemplo, foi o que fizemos o ano passado, foi trabalhar muito o grafite. Quem é que são os artistas que vão ocupar aqueles espaços, e que são estes artistas e deste universo que nós temos que trazer. Há sempre estas nuances que nos permitem ler e depois agir sobre ele, e não enganamos algumas vezes também, ou muitas vezes nós enganamos, mas de facto temos capacidade para depois renovar, refazer. Tens algum caso e sentes em que num determinado lugar, num determinado território, às vezes nem sempre é possível fazer essa mediação, essa auscultação, às vezes os recursos humanos são limitados, etc. Mas sentes, por exemplo, que uma determinada obra, ou lembras-te, que teve um impacto negativo da apropriação da própria obra por parte da comunidade, porque não houve essa auscultação, não houve essa mediação com as pessoas que ali habitam todos os dias? Temos. Há uma... Na verdade não foi connosco, porque nós estávamos a apoiar, foi no Lisbon Week, no Lumiar, e o impacto negativo foi porque o Francisco Vidal, o que desenhou, foi uma figura meio fantasmagórica, e essa figura fantasmagórica, havia uma comunidade cigana que fez uma leitura muito negativa do mural e ele teve que ser mudado, de facto. E foi ali um impacto bastante difícil, mas lá está, foi mudado, não foi bem todo refeito, mas houve ali uma leitura algo negativa do próprio mural. Isso acontece, não é, também, mas lá está, foi alterado. O Francisco também acabou por voltar ao terreno para falar. Tive um caso, não foi em Lisboa, mas na Quinta do Mocho, da primeira edição que fizemos, o Festival do Bairro e o Mundo, e foi com o Vils, em que há uma tentativa do Vils de, no fundo, prestar homenagem aos músicos do bairro, através de uma figura que era o Nervoso, e parte da comunidade mais jovem disse: não é o Nervoso que nos representa, nem é este tipo de música que nos representa. Portanto, isso acontece muito. Nós queremos outra pessoa, e de repente ficou tudo um bocadinho, ok, então
vamos parar e vamos fazer outra coisa, e ele fez outra obra, portanto voltou a haver um conjunto de assembleias, portanto deve haver sempre espaço para isto, espaço, tempo e capacidade de resposta. Mais perguntas? Podes. Aqui podes fazer tudo. Porque é muito interessante esta questão e de facto, dar também aqui um bocadinho aquilo que foi o crescimento e o surgimento da arte urbana em Estarreja, porque Lisboa, à partida, é muito mais fácil de ser aceite, não é? Em Estarreja, pois, não sei. Exatamente, pelo próprio Presidente da Câmara. E porquê? Já agora também explicar, o Presidente da Câmara nasceu nos Estados Unidos e para ele arte urbana é igual a grafite. Exatamente, é o Bronx. E, portanto, tinha uma percepção extremamente negativa. Mas quando viu a obra do Bordalo, o nosso guarda-rios, que é a origem de tudo, calma, afinal, e curiosamente, o nosso receio era como é que a comunidade vai aceitar este tipo de intervenção no espaço público, como é que vai salvaguardar, porque isto vai ser vandalizado rapidamente, não vamos ter aqui as obras durante muito tempo. A verdade é que na primeira edição do festival eu acho que foi, talvez por ser a primeira, foi efetivamente aquela mais impactante, onde nós sentimos a comunidade completamente envolvida. Foi muito difícil para nós ter autorização dos proprietários das paredes, porque havia o sentimento de o que é que vai acontecer aqui. Curiosamente, hoje, nós temos N pessoas a oferecer-nos paredes. Vêm dizer, eu quero aqui e tal, pronto. Isto significa que as pessoas sentem que o projeto também já é delas. Mas é interessante no fundo, o processo participativo que vocês fazem com a comunidade, que nós, na verdade, dessa forma nunca o fizemos, mas que eu acho que tem vindo a ser muito bem sucedido. Não tenho ideia, e a Lara também me poderá ajudar, mas não tenho ideia de nenhuma das intervenções que nós tínhamos, nenhuma das obras, tenham sido rejeitadas, pela comunidade. O que é interessante, no fundo, nós temos tido essa felicidade de ir ao encontro daquilo que é a identidade do território e aquilo que é a vontade também das pessoas e que elas se veem representadas. O ano passado, em 2022, aconteceu uma coisa interessante, que era nosso objetivo fazer um mural dedicado ao Carnaval do passado e este ano a ideia é fazer no mesmo espaço público, com distância curta, um mural dedicado ao Carnaval de hoje. A nossa comunidade está muito vincada, tem o Carnaval muito presente, e fomos buscar fotografias antigas de arquivo e tal, e acabámos, Mariana Santos, a Daniela Guerreiro também lá esteve, a Mariana Santos escolheu um conjunto de fotos e nós próprios não sabíamos quem eram aquelas pessoas. E depois foram as próprias pessoas a identificarem-se e a dizerem eu estou ali. E isto torna a apropriação, não é, da obra e o sentimento de pertença. Por isso é curioso porque num espaço, num meio pequeno, nós temos tido esta aceitação e o vandalismo, obviamente temos os tags, temos ali um grupo que vai deixando a sua marca nas obras, infelizmente, mas a parte da formação de públicos, e não sei se isto alguma vez vai deixar de existir, não é? Provavelmente não, os tags vão continuar a existir e este grupo vai continuar a fazer esse trabalho. Ok. María, voy a intentar hablar en portuñol para te ayudar. El festival tiene como objetivo llevar el arte urbana al mundo rural, proponiendo crear un escenario de diálogo. ¿Cómo se lleva a cabo esa mediación? ¿Qué procesos para envolver a las personas? ¿Haz un trabajo antes y después? Y también me doy cuenta que en cada lugar buscan artistas para trabajar diferentes líneas y estilos. ¿Quieres contarnos un poco por qué y si esa estrategia funciona? Bien, nosotros como administración pública
gestionamos el proyecto, como les decía anteriormente, con el comisario que está aquí presente, y ellos comienzan a trabajar prácticamente 2 meses antes de empezar, 2-3 meses antes de empezar a pintar, con la propia población, con las aldeas elegidas e incluso con las cámaras municipales de cada una de las aldeas, para consensuar, para investigar sobre la identidad, sobre las costumbres, sobre las tradiciones, y poder también de alguna manera consensuar en cuanto a esos murales qué es lo que se va a hacer. Cada uno gran parte de esos murales, si se realizan 3, 2 suelen tener relación con la tradición o con las costumbres locales, para que precisamente sean aceptados y que ellos, como bien decía Isabel y los compañeros, lo sientan como suyo. Por tanto, es un proceso muy participativo de investigación, de colaboración, de coordinación con la gente del pueblo, con los habitantes, y creo que esa parte es parte fundamental del éxito, porque casi es consensuado, por así decirlo, ¿no? Y luego es muy participativo, como les he dicho anteriormente, durante todo el proceso. Eso lo hemos ido evolucionando en el programa de una edición para otra, pues para que ellos lo sientan suyo, se impliquen más y podamos hacer también pedagogía desde la administración, para que conozcan un poco pues cuál es el proceso de desarrollo de este tipo de artes. Y luego me decías al final… Hablando de los estilos que tienes sí, porque, en cada… tienes 3 estilos, sí, convidan 3 sí, artistas con estilos y luego diferentes. me preguntabas también la participación de artistas de otra procedencia, ¿no? Precisamente el organizador del programa siempre abogan y siempre defienden la presencia de artistas que sean nacionales e internacionales, para que nos puedan extrapolar gran parte de esos estilos en sus obras de arte, que sean diferentes y que de alguna manera esos territorios tengan la oportunidad de conocer las distintas variedades que hay dentro de las posibilidades de arte, ¿no? Cada uno tiene su seña de identidad, su estilo a la hora de pintar. Unos son más abstractos, otros son mucho más realistas, y cada uno tiene su sello, y por eso precisamente se trata de que participen variedad de distintas partes del mundo, incluso pues para que dejen su sello, y que la gente que vive en esos pueblos tengan la oportunidad de conocer los distintos estilos, que de otra manera son poblaciones, como les decía, muy pequeñas, y que no tendrían la oportunidad de conocer este tipo de artes. Gracias. Y artistas que además interactúan durante esos días. Hay un diálogo con la población, hay un intercambio de información, de cultura, es un feedback continuo. Eu queria só acrescentar uma coisa já agora. Muitas vezes nós estamos a trabalhar, e há bocado falávamos disso, da questão de… há um bocado… uma conversa um bocado paternalista de nós vamos levar a cultura a determinado local, não é? E não é verdade. Uma das coisas que nós percebemos, e isto na minha experiência até de outras áreas também, mas desta especificamente, é de que muitos destes territórios para onde nós vamos, e aqui falo sobretudo o caso de Lisboa, ou a área metropolitana de Lisboa, nós vamos para territórios que têm uma cultura muito grande. E, portanto, nós muitas vezes estamos a trazer essa experiência ao de cima, estamos a dar visibilidade a uma área que era invisível. Muito do grafite em Lisboa não era feito no centro histórico, era feito nos territórios periféricos. Era por artistas que viviam na periferia e precisavam ter um processo de afirmação. Mesmo os comboios fazem isso, não é? E, portanto, nós de repente estamos a criar uma monumentalidade e estamos a criar um processo artístico que dá visibilidade a muitos destes artistas. Portanto, eles já estavam presentes no espaço público, eles já estavam presentes muitas vezes nestes territórios habitados, as pessoas já tinham acesso a este tipo de intervenção, o público em geral não tinha e tinha um preconceito muito grande. E, portanto, há esta visibilidade que é dada, que é muito interessante e que cria, de facto, algo
muitos deles já estavam habituados a isto, não é? Já estavam habituados a um conjunto de intervenções. E isso é interessante de perceber como nós vamos pegar nesta cultura e dar-lhe mais espaço e dar-lhe mais capacidade de intervir em espaço público. Por exemplo, a questão de intervir num determinado território, e pergunto-me se vocês fazem, se esse processo de trabalho, se é assim que funciona. Para mim, tem lógica. Se vocês querem intervir num território, isso é um trabalho feito em conjunto e articulado com a área social, com a área educativa, com a área cultural. É uma coisa que surge sempre da área cultural, intervir num determinado sítio. Depois, o intervir nesse determinado sítio, que tu falaste muito bem a questão do tempo, o tempo é crucial. Se vocês têm tempo para, com calma, chegar ao lugar, perceber o lugar, perceber quem é que ali está, falar com as associações, falar com as pessoas, porque parece-me muito claro daquilo que nós ouvimos, o critério da escolha às vezes de um tema, de uma história que se conta, de uma figura, pode fazer completamente toda a diferença. Claro. Portanto, quanto mais eu envolver, quanto mais eu refletir, quanto mais eu partilhar, mais e que isso faça parte, como tu disseste muito bem ao início, de uma estratégia. Para vocês, essa estratégia basta fazer uns murais e nós estamos a transformar o território? Isso é acompanhado com quê? Não de com todo. que políticas públicas sérias Pronto. para transformar o território? Com, mesmo em termos programáticos, a vocês que são também, ou pelo menos intervêm na decisão, basta fazer uma intervenção da arte urbana? Toda esta questão programática que nós vemos, que é fruto de 12 anos e que estamos aqui até a refletir e a conversar, essa parte também é importante. Aquilo que estavas a dizer também, ter vários layers de chegar às pessoas e de intervir no território e de mesmo essa questão de depois pensar o festival ou a intervenção com tudo isso, porque depois há sempre música, há essa programação que chamamos complementar, que às vezes não é complementar, é estruturante. Explica-me agora com esse teu olhar enorme, não é? De não sei quantos anos, olhando para trás, e imagina que agora tens a oportunidade de fazer aquilo que tu nunca tiveste. O que é importante fazer? Como Vou fazer o contrário. Boas práticas. A determinada altura fomos chamados, a Galeria de Arte Urbana é chamada para recuperar uma rua, porque estava muito mal, estava cheio de tags, e estava com muitos sem-abrigo, e estava com uma questão de droga muito grande, que era a Regueirão dos Anjos. E parece que nós íamos resolver aquilo tudo por pintarmos as paredes. E nós nunca fizemos projeto nenhum aí. Porque a primeira conversa foi, vamos sentar à mesa, trazer todo um conjunto de serviços para perceber quem é que responde, e depois, se nós tivermos de pintar no final, nós pintamos. Mas nós não temos que ser os primeiros a entrar. Nós não temos que ter... Há lá pessoas a viver, há um problema habitacional, há um problema de mobilidade, etc, etc, etc. Essa avaliação nós temos que ser capazes de fazer. E, portanto, se nós temos a responsabilidade de desenvolver política pública, nós temos que ter essa responsabilidade, e acho que qualquer um de nós o fará. Tal como depois o outro lado, que é mesmo importante intervir, quem é que nós temos de fazer. Há um aspecto importante, que é, nós hoje já passamos, já viramos o cabo das tormentas, não é? Já estamos num lado em que já é bastante cool, já é bastante aceito, nós temos indicadores de impacto económico, já podemos jogar com isso. E, portanto, se nos chamam para um determinado projeto, hoje, sei lá, vão desenhar nós estivemos agora para o PRR, vamos construir uma via estruturante na Ameixoeira, em Santa Clara, que é um território muito periférico da cidade de Lisboa. O urbanismo chamou-nos antes de fazer sequer o projeto, a dizer como é que nós podemos, quando ele estiver implantado, desenvolver o projeto de pintura e da arte urbana ali. E, portanto, nós já somos chamados antes do projeto acontecer, o que há 10 anos atrás não acontecia. O urbanismo não queria saber de nós para nada. Portanto, nós entramos pela porta do cavalo, literalmente, e de repente estamos, de facto, numa monumentalidade e num grau de visibilidade muito grande. E essa notoriedade tem que ser utilizada também do outro lado, que é, já não vale a pena ir a todas, ou temos que ter consciência e responsabilidade naquilo que vamos fazer no território. E aí, lá está, é importante perceber quem é que tem que vir a jogo connosco. Nós vamos intervir, sim, mas há uma situação de sem-abrigo, temos que chamar o Departamento dos Direitos Sociais, ou há uma situação de mobilidade,
temos que trabalhar com o Departamento de Urbanismo, temos que fazer a questão dos muros de pintura livre. Uma das coisas mais importantes para nós é conseguirmos envolver o Departamento de Espaço Público para criar parques que são de pintura livre. Nós temos um Street Art Park em Lisboa que foi construído para esse efeito, e a ideia é que o Departamento de Espaço Público meta, e o Departamento de Espaços Verdes, que meta na cabeça de que o desenvolvimento de um projeto urbanístico ou de espaço verde também deve integrar um processo artístico. E, portanto, não é só fazer skateparks ou fazer... como é que podemos gerar estes processos também. Portanto, hoje já temos base crítica que podemos apontar para este tipo de intervenções, e isso é de facto importante. Isso não implica que nós, se vamos fazer uma parede num determinado território, e sobretudo quando vamos, por exemplo, a responsabilidade de ir para um território de habitação municipal que tem um conjunto de carências, nós não podemos pintar se a carência está a entrar água. É interessante porque eu revisitei agora há pouco tempo a Quinta do Mocho. Nós, quando começamos o projeto, quando eu comecei o projeto lá, 2014, 2013, a intenção era dar visibilidade ao bairro e era importante a apropriação. Mas era importante também fazer a recuperação do bairro. Ela está a acontecer este ano. Sim, mas isso não foi acompanhado inicialmente. E era uma das críticas dos próprios moradores, é que isso funcionou em termos de marca, em termos de estratégia, sobretudo na área do turismo, cultural e criativo, ou chamamos logo do próprio bairro. Do próprio bairro. Do turismo, do próprio bairro. Sim, do próprio bairro, de haver uma série de pessoas, mas depois tem que ser recuperado. Sim. Claro, ainda não há parques infantis nesse bairro. Exatamente. É alguma coisa impressionante. Então, eu ia-vos lançar ainda só uma pergunta para terminar, mas antes vou dar ali a voz a alguém do público que está ali empolgado em intervir. Sr. Vereador, faz favor. Ok, bom. Boa tarde a todos. Eu vou ser bastante rápido, até porque tenho mais um comentário e depois, obviamente, uma questão a cada um dos palestrantes que aqui estão, e dar-vos aqui um pouco uma perspectiva do município. Já tivemos a oportunidade de hoje de manhã ouvirmos a Lara do ponto de vista da organização e daquilo que pretendia ou pretende e faz todos os anos com este festival, com o UL. E aqui dar-vos aqui um pouco a perspectiva do município e aquilo que tem sido para nós esta experiência. Da parte da Câmara Municipal é fundamental. O UL integra-se no nosso núcleo histórico, tem uma área geográfica muito própria. O núcleo histórico da nossa cidade, acontece com muitas outras, estava desertificado, com uma população mais idosa, até com algum estado quase diria mesmo, de depressão, digamos assim, e a verdade é que havia uma necessidade clara de mudar e de mostrar que há vida nesse centro histórico. E o UL veio, efetivamente, trazer essa componente através da arte, mas mais do que a arte, veio trazer essa componente através de um conjunto de experiências que propiciou a todos, quer aos moradores, quer aos artistas, quer a quem nos visita, e, portanto, não é apenas efetivamente, digamos que o processo decorativo ou, eventualmente, mas sim tudo o que está associado a essa criação e ao processo, e a verdade é que nós nós confiamos inteiramente no trabalho que tem sido feito, do ponto de vista daquilo que é a seleção dos temas, que tem muito a ver com aquilo que é a nossa história, com aquilo que faz parte das nossas raízes, de diversas áreas, desde a histórica até à cultural, à desportiva, gastronómica. Portanto, ela vai buscar efetivamente diversas componentes, e daí que, apenas para contextualizar aqui uma questão, há 2 anos atrás, a Lara, o Pedro e a Elizabeth tiveram a ideia de trocarmos de moral. Portanto, a arte urbana é efêmera, portanto, eu vou utilizar a arte urbana efêmera e, portanto, havia 2 intervenções das mais antigas do UL que estavam num estado já bastante deficitário, e eles vieram com a proposta: vamos mudar.
Bom, eu não vos quero contar o que foi essa experiência, do ponto de vista do município. Nós tínhamos pessoas que já não passavam sem a menina que estava a cozer a bandeira de Portugal ou o pastor que olhava para eles sempre que passavam na rua. E as pessoas chegaram mesmo a ir à reunião de Câmara, chegaram a ir à reunião de Câmara, porque não queriam, de maneira nenhuma, que aquela obra saísse da parede e não percebiam porque é que tinham que pintar por cima. Isso mostra claramente aqui um sentimento de apropriação da obra e das pessoas se ligarem a ela, e mostra efetivamente como este projeto tem conseguido esse desidrato. Questão muito rápida. Somos todos representantes de entidades públicas, dinheiros públicos. A verdade é que há efetivamente um investimento em arte urbana. Na hora da verdade, a Susan, hoje de manhã, disse que se nós quiséssemos podíamos estudar um bocadinho mais sobre isso, e eu vou querer depois mais informações. Na hora da verdade, como é que se mede o impacto enquanto entidades públicas? Quais é que são os indicadores que vocês utilizam para, junto dos vossos eleitores ou stakeholders, justificar este investimento na arte urbana? Então, antes de responderem, eu faço também a minha pergunta final e depois vocês respondem às duas e fecham vocês, que são os protagonistas. Quando estava aqui a refletir sobre o meu papel de mediador, obviamente veio-me à minha memória uma última intervenção, creio eu, clandestina, do Bordal, quando decidiu fazer uma intervenção nas Jornadas Europeias da Juventude, passando lá aquele tapete ilustrado com as notas de 500 euros e não sei o que mais. E veio-me à memória, veio-me ao pensamento, e eu conheço o percurso dele, e pensei assim, o Bordal, que começou o seu trabalho utilizando materiais recicláveis e que pretendia, obviamente, chamar a atenção para um problema de sociedade, e não só, pronto, diz aqui uma pessoa mais conhecedora do assunto. Eu pensei assim, mas sendo este artista um dos artistas mais bem pago do sistema, como é que eu, espectador, olho para aquela intervenção? Aquilo é uma intervenção estratégica, economicista. Estamos a falar de um artista que se passou a ser institucionalizado, entre aspas, que é a questão da encomenda. Com esta transformação em que estas obras estas intervenções dos artistas deixaram de ser clandestinas ou de guerrilha e passaram a fazer parte de encomendas, até onde é que está a questão do espaço, esta questão do espaço da liberdade, de inquietude, de intervenção, de chamar a atenção para determinados problemas, alguém que é altamente bem pago pelo próprio sistema que o contrata. Como é que vocês veem isto? Aliás, depois eu estava a pensar nisso e até fui a um território enquanto estava a pensar nisso e vi uma grande intervenção do Mr. Deo, do Burger King, à saída ali do metro em Matosinhos, com uma intervenção que é apenas uma intervenção de divulgação e promoção do Burger King. E depois eu refletia, isto é uma obra de arte? O que é isto? É uma intervenção estética? É apenas uma compra? Como é que eu, pois, entendo a obra deste artista neste contexto? E gostava que me falassem dessa questão entre a intervenção muito de liberdade de chamar a atenção para determinados problemas que as pessoas defendem, os artistas defendem. Onde é que está a linha que separa esta questão da encomenda, que tem que responder a um caderno de encargos, etc. E com isto depois fechamos, pelos vistos, temos que acabar. Isso começa por isso ou pelos indicadores de impacto. Na verdade, a arte sempre teve esses processos da encomenda, esse binómio de legal e ilegal sempre houve, não é? Foi o Rivera quando vai a Nova Iorque fazer aquele grande fresco encomendado, gigante, e depois mete lá o Karl Marx, tem a sua piada. Ou quando temos outros processos de artistas, o Bordal na verdade sempre esteve nesse limbo. Ele não começa com as obras de animais do Trash Animals, ele não começa aí. Começa de facto em processos muito ilegais que ainda hoje perduram. Ainda o ano passado os Gêmeos vieram cá fazer uma coleção para a Vista Alegre e depois foram pintar comboios na zona toda de Lisboa. E quando fizeram a grande exposição, fizeram
2011, com o projeto Crono, pintaram um grande mural, que era uma das grandes referências de Lisboa na altura, fizeram uma grande exposição no CCB e passaram 2 dias a pintar comboios. Isto sempre houve este binómio, sei lá, artistas que se calhar vivem muito mais dentro desse aspecto e que poderão ter mais visibilidade. O Miguel Januário faz isso de forma soberba, portanto, esse sempre existiu. Lembro-me, foi aqui que ele fez os pórticos, não é? Os pórticos para ovelhas, há uma data de anos atrás, e essas intervenções são também sumo para estes artistas. A mim não me cabe julgar essas, a mim cabe-me depois fazer o processo legal, e se alguns deles tiverem também uma intervenção política, que têm sempre, não é? Mesmo que seja só pintar murais, há uma intervenção política ali, não é? E, portanto, eu acho que isso não é um problema. Para mim não será nunca um problema. Em relação aos impactos, há indicadores que nós podemos tirar, de facto. Nós temos não só indicadores locais, temos indicadores de comunicação, e isso é fácil de tirar. Nós já não temos esse estudo há algum tempo, mas fizemos um primeiro estudo em 2016, 2015, sobre aquilo que era o retorno económico da presença da arte urbana na cidade, e na altura andava nos 2 milhões da cidade de Lisboa, e portanto é grande. O nosso orçamento não tem nada a ver com isso, e depois posso contrapor com aquilo que é o orçamento de buffer da cidade, de limpeza, que ainda é superior a estes 2 milhões. E portanto o que nós dizemos é parte do orçamento pode ser feito, pode ser utilizado, por isso é que eu no primeiro slide falo sobre menos vandalismo, menos orçamento de limpeza, porque de facto nós gastamos muito dinheiro a limpar a cidade, e a verdade é que nós estamos provavelmente, ou deveríamos estar a dar o outro passo, e para nós era importante ter esse espaço. E depois há vários indicadores. O retorno social é bastante importante. Nós temos isso em relação aos bairros, por exemplo, o retorno social, que tem a ver sobretudo com a apropriação, e nós conseguimos pôr números, sei lá, fez-se um estudo no Mocho, e hoje existem vários estudos que estão feitos em várias faculdades sobre isto. Lembro-me que na Quinta do Mocho havia um estudo sobre o impacto mediático, e até 2014 nós fizemos uma leitura de notícias durante 8 anos e não havia uma única notícia positiva daquele território. A partir de 2015, 80% das notícias eram positivas, e hoje é raro ouvir-se falar no espaço mediático daquele território como um aspecto negativo. E, portanto, há aqui impactos que são alocáveis a justificações de dinheiro público, até porque o orçamento da cultura normalmente é sempre deficitário nas câmaras municipais. O orçamento que a cultura tem raramente chega aos 5%, se tanto, daquilo que é o orçamento global. Acho que não há nenhuma câmara que tenha um orçamento acima de, eu diria que 2%, 3% para a cultura. E depois, se virmos quanto é que esse orçamento é dedicado à arte urbana e ao espaço público, ainda é menor. E, portanto, nós podíamos alocar aquilo quase a 0,0,2. Sendo que desses 0,02 estamos a falar, se calhar, de umas centenas de milhares de euros para um orçamento de não sei quantos milhões, e aquilo que é um impacto que nós conseguimos atribuir a milhões. Portanto, isto depois há indicadores para isto, e hoje há, de facto, ferramentas que se conseguem gerar a informação disponível para isso. Ok. Isabel, queres dizer mais uma coisa? Sí. No, solo decir que nuestra realidad es totalmente distinta. No tiene nada que ver la problemática de las áreas urbanas con las rurales. Claro, en el medio rural no tenemos prácticamente vandalismo, no lo hay. Y se recibe de forma muy positiva. No hay que estructurar una serie de criterios para medir el impacto, porque el impacto positivo, que es el que nosotros estamos percibiendo allí, es continuo y es inmediato, ¿no? Desde el momento del embellecimiento de un espacio, de la recuperación de un espacio, comentábamos una calle que era utilizada como urinario, totalmente abandonada, y en el momento en el que se hizo, bueno, pues un mural, la gente lo empezó a valorar, y sin embargo se empezó a respetar, y ya dejó de ser utilizado de ese modo, ¿no? Pero es verdad que la realidad de las zonas rurales son muy
muy distinta a las urbanas y no tenemos esos retos y esas problemáticas que vosotros tenéis. Muito rapidamente, nós também temos alguns indicadores em termos de retorno da comunicação. Eu não tenho isso presente, mas efetivamente também poderemos transformar em milhões o investimento que o município faz na arte urbana. Mas eu acho que muito mais importante e eu também sou gestora da coisa pública, que efetivamente termos dados concretos, porque eu acho que é difícil termos dados concretos, até porque estamos a falar, mesmo em termos de número de visitantes ao território, é um museu a céu aberto, não temos entradas, portanto, ainda que nós neste momento estamos a fazer, ou a tentar fazer essa monitorização através de instalação de alguns dispositivos, não é Wi-Fi também, mas GMS, GMS, é assim? Sensores, pronto, que nos permite perceber se são residentes, se são visitantes, pronto. Estamos a iniciar esse processo para ter mais alguns indicadores. Mas eu acho que mais do que isto, é o impacto económico também na economia local, que essa existe, ainda que nós não tenhamos ainda feito nenhum estudo específico para esse efeito. Fizemos-lo já para um outro evento, que é o Carnaval, e este ano estamos a repetir, 7 anos depois, para perceber a evolução, e no Festival da Arte Urbana havemos de o fazer também. Mas, efetivamente, mais importante que isso, eu acho que é o retorno social. E aquilo que não se consegue medir, mas que nós conseguimos perceber na comunidade que há mudanças, que há o sentimento de valorização do seu território, quer pelos residentes, quer pelos visitantes. E este impacto positivo acho que tem um valor gigante, e as experiências que as pessoas podem ter, diferenciadoras, durante este festival, e não só, ao longo do tempo, ao longo do ano, que no fundo são possibilitadas e catapultadas pelo próprio festival e pela estratégia municipal, eu acho que isso não tem preço, não é? E acho que acabamos por, com facilidade, conseguir justificar o investimento público que é feito, porque o retorno social é muito superior àquilo que existia antes. Portanto, acho que... Quanto ao Bordalo, eu acho que o Bordalo, efetivamente, foi uma grande ação de marketing que ele fez, para além de ser muito bem pago por entidades públicas pelo trabalho que faz, esta ação clandestina, que eu acho que faz parte, não é? Há sempre essas duas dimensões. Acho que foi uma excelente ação de marketing que ele fez. Toda a gente ficou a falar dele. Saber se é marketing, se o que é. Bem, muito obrigado pelas vossas partilhas. Obrigado ao público por nos ouvirem. E um resto de bom fim de tarde. Obrigado. Só para avisar que vamos fazer uma pausa para café, mas tipo 5 minutos. Estamos atrasadíssimos e, portanto, é mesmo café, casa de banho e regressem, está bem? Obrigada.